Olá, meu nome é Marcos Souza. Estou aqui fazendo esse trabalho com a finalidade de passar para você um pouco da minha trajetória e tentar também ajudar você a se encontrar caso esteja passando por algumas dessas situações que eu passei, ou até mesmo outra situação. Tudo começou da seguinte forma: um jovem normal, natural, como qualquer outro, uma vida comum, simples. E as coisas começaram a ficar difíceis para mim quando eu comecei a perceber que na escola eu não era como os demais garotos, eu não acompanhava as tarefinhas como os demais garotos. Todos avançavam e eu estava sempre um pouco mais atrás. As tarefas no quadro eram sempre um pouco difíceis para mim e eu não sabia o porquê. Em casa, eu tive muita dificuldade porque em casa e na nossa rua, na rua que eu morava, porque as pessoas, eu não conseguia acompanhar e as pessoas diziam que eu era lerdo, usavam esse termo e eu entendia, eu sou lerdo, eu já estava praticamente convencido de que eu era lerdo, porque eu me esbarrava nas pessoas, eu me esbarrava nas coisas quando o ambiente era um pouco mais escuro, eu estava me esbarrando em alguém, em alguma coisa, cheguei a me bater no fundo de um caminhão, rachando a testa e tantas coisas mais, e só entendia que eu era lerdo. E a juventude foi passando, a minha infância foi passando, foi chegando a adolescência, minha juventude foi marcada assim de muitas dificuldades. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que fazer um acordo com o meu patrão, porque à noite eu tinha dificuldade. Então eu trabalhava normalmente durante o dia, subia e descia, conseguia pilotar moto, bicicleta, tudo normalmente. Mas à noite a coisa era difícil. Eu não me atentava que eu estava perdendo a visão. Eu não me atentava para isso. Até que uma vez um médico me falou: rapaz, você vai ter que contribuir com a previdência porque você vai perder a visão. Eu não acreditei. Durante o dia eu tinha uma visão normal. De vez em quando dava uma falhada, mas não era nada que prejudicasse minha trajetória. E então não levei muito a sério, fui indo, até que eu fui tendo as muitas dificuldades no mercado de trabalho e etc. Por muita distração na escola, veio muitas desistências, até mesmo ao ponto de eu desistir de forma definitiva de estudar. Então, tinha que trabalhar mesmo. Fui trabalhar, precisei casar, porque chegou a idade e comecei a ralar, muita ralação, e era difícil. Até que depois de casado, consegui uma renda, consegui uma estabilidade em casa, a minha vida já estava muito equilibrada, gozava de uma boa relação com amigos, família, já tinha casa, carro, filho e etc. E em uma das perícias médicas que eu fiz do INSS, o médico me aconselhou que eu buscasse um apoio para que eu me atualizasse. Então, eu procurei aqui em minha cidade uma escola em que está instalado o CAP, Centro de Apoio Pedagógico, uma instituição que é apoiada pela Fundação do Caminho. Então, nesse lugar eu encontrei apoio, de início muito assustado. Eu imaginava que aquilo ali era sei lá, um asilo para um depósito de cegos, sei lá, nunca tinha visto tantas pessoas sem visão juntas em minha vida. E eu estava ali, me sentia apenas uma pessoa com visão subnormal, uma baixa visão, e não era classificado ainda como um cego. Mas quando comecei a fazer os testes daqui e dali, conhecendo os recursos, eu percebi, puxa, eu estou cego. Realmente a coisa estava pior do que o que eu pensava, e eu fui me adaptando, foi muito difícil, e fiquei encantado em saber que o deficiente visual pode usar a informática, usar o computador, internet, bate-papo e etc. E eu comecei a me encantar com a coisa, comecei a me envolver, mas veio uma parte muito difícil, que essa eu nunca esqueço. Chegou o dia de orientação e mobilidade, a aula de OM.
Então, a professora de OM me chamou no canto, com aquele jeitinho, me falou, essa é a sua mais nova aquisição. A bengala, pegou a bengala e me entregou. Aqui a minha bengala está fechada, vou abrir. Elástico. E quando eu recebi uma bengala, eu desmoronei. Ao contrário do que essa bengala fez, né? Que se armou toda, eu me desarmei, desmoronei como ela está desmoronada aqui. Fiquei ali me segurando, tentando não chorar. E eu virei para a professora, todo desajeitado, quando ela me perguntou, é difícil, não é? Então eu disse, Aí eu já estava chorando. Porque eu não imaginei nunca que um cara como eu, que fazia tudo na vida normalmente, eu participei de maratonas, corria, praticava artes marciais, gostava de esporte, tinha uma vida muito ativa, um dia ia precisar estar fazendo uso de uma bengala. E então já ser classificado, já começava a ouvir as pessoas dizer Marcos Cego, sabe? Marcos Cego, chamei Marcos Cego. Usava, atrelava ao meu nome o título cego. Poxa, eu nunca imaginei isso e a coisa era difícil. Sofri, chorei, abalou muito minha estrutura, mas diante de toda essa dificuldade eu fui superando, fui compreendendo. Também nessa instituição aprendi xadrez, que é muito gostoso, e as coisas novas foram me envolvendo e me distraindo. E aquilo que parecia ser o pior, não era ainda. Um certo dia, talvez alguns meses depois de eu conhecer essa instituição, em casa a minha esposa me falou, eu não quero mais viver com você. A pessoa que vivia comigo há quase 9 anos, simplesmente me esclareceu quando eu questionei que ela não tinha estrutura para suportar aquilo, não gostava de mim o suficiente para estar comigo naquela situação. Então veio, além da queda, o coice, como diz o ditado. É como se eu tivesse caído do cavalo e ele ainda viesse e me pisasse. Veio a perda da visão e a perda da família, da estrutura, do aconchego, do acolhimento. Eu sofri, foi um período de deserto, algo que realmente me desolou de uma forma terrível. Eu fiquei ali morando sozinho, minha família tentou me levar para si, vamos para casa, vamos para lá, vamos morar conosco. Mas eu entendia que eu precisava estar sozinho naquela situação. Eu entendia que eu precisava crescer sozinho, amadurecer sozinho. Apesar de tê-los perto, mas havia um deserto dentro de mim, porque era um sofrimento tremendo. Eu tinha perdido um órgão, minha visão, né? E estava perdendo ali minha família, meu filhinho, com 4 anos, caminhando para 5. Nunca tinha saído dentro de casa para viver fora. Nunca tinha passado por uma situação dessa e estaria ali agora. Foram embora, fiquei morando só, tentando me adaptar. Era sofrimento sobre sofrimento. E era janeiro e a escola estava de férias, eu não tinha para onde ir. Foi muito ruim, muito difícil. E eu tive que engolir os meus orgulhos. Eu tive que passar por cima de todos os meus sonhos, todos os meus projetos, para abraçar um novo projeto de adaptação, um projeto de superação. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso próximo encontro, porque por hora é isso. Eu espero que você responda após ver esse vídeo, deixe seus questionamentos, suas perguntas e esteja conosco no nosso próximo encontro. Tá legal? Vou tocar algo aqui. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar,
Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver.